Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para amar, há tempo de fato para tudo. Portanto, espere no tempo do Senhor. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia, nós começamos mais um dia. Queremos pedir a Deus que no tempo de Deus nós possamos sentir a sua mão sobre a nossa vida. Não sei se nessa manhã estou falando para alguém que está passando por lutas, dificuldades, e está passando por aquele momento de crise espiritual onde tem imaginado, será se Deus está ao meu lado? Não se esqueça, há tempo para tudo. E espere o tempo do Senhor. Confie no tempo de Deus. Deus irá intervir a teu favor, irá te conceder forças e você irá alcançar a vitória. Convido você nesse momento a manter a Bíblia aberta no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 87, onde a Bíblia diz o seguinte: quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 87. Davi passou por lutas, Davi passou por dificuldades, Davi chegou ao ponto de perder a sua própria vida, mas Davi é enfático em afirmar que ele jamais deixaria de seguir as orientações da palavra do Senhor, porque ele sabia que a palavra de Deus era luz, vida, conduzia a sua vida. Se não fosse a palavra do Senhor, jamais Davi teria encontrado a salvação e força para viver uma vida vitoriosa pela fé no Senhor. A cada dia nesse canal, eu e você estudamos um capítulo da palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4, o versículo 1. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Nós sabemos que quando alguém se dispõe a fazer algo grande para o Senhor, a primeira coisa que Deus faz com o seu povo é levá-lo a orar. Reconhecer que é um soberano, a viver uma vida de dependência. Neemias, quando se empenhou em reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, Deus implantou no coração de Neemias o desejo de viver uma vida dependente do Senhor. É por isso que o livro de Neemias, mais de 8 vezes, menciona que Neemias se voltava para Deus em oração, pedindo forças, reabastecendo a sua vida espiritual para que ele tivesse condições de encarar os adversários. Mas no capítulo de hoje nós nos deparamos com Sanbalate. Sanbalate usou todas as suas energias para tentar impedir que o povo pudesse reconstruir e concluir os muros e o templo do Senhor. Quase 300 anos antes de Neemias, o reino do norte, que era Israel, foi conquistado e foi levado cativo no ano 722. Praticamente todas as pessoas. Sargão, que era o rei da Síria, ele repovoou o território de Israel com pessoas de outras nações e surgiu uma nação mista. Esses cativos que vieram de outras terras e foram colocados para viver dentro do território norte, que era o território de Israel, acabaram se casando com os judeus. E com essa mistura de raça, acabou se formando o povo dos samaritanos. Os judeus que retornaram de Babilônia, como Esdras e Neemias, que voltaram para o território de Judá, eles, na verdade, não poderiam fazer nada com os samaritanos que estavam dentro da terra. Eles consideravam os samaritanos como sendo impuros e indignos de receber a salvação. A relação entre os dois grupos cada vez mais se tornava difícil. Até no período em que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Jesus se deparou e teve que lidar com os problemas dos dois grupos. E essas dificuldades perduraram por um período de aproximadamente 400 anos. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Sanbalate foi um instrumento de Satanás para tentar impedir que o povo de Deus pudesse dar continuidade nos trabalhos do Senhor. A reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém era imprescindível para que o povo que estava dentro da cidade pudesse se manter seguro e tivesse condições de prestar culto e homenagem a Deus. Não era apenas uma construção civil, mas era uma representação de uma vida de fé, de confiança no seu Deus e uma vida dependente no Senhor. Embora Esdras e Neemias fossem menosprezados pelos povos e cidades que estavam ao seu redor, falando para eles que eles não teriam condições de concluir a obra, mas mesmo assim eles creram no poder de Deus, na palavra do Senhor e deram seguimento na sua obra. Quando zombarem de você, falando da sua fé, criticando a sua fidelidade a Deus, se volte para o Senhor, abra seu coração a Ele. Nesse mundo, Satanás tem muitos agentes
Ele pode enviar pessoas para tentar lhe dissuadir, lhe impedir de crescer, de avançar, de continuar firme na jornada rumo à Canaã celestial, como aconteceu nos dias de Neemias e Esdras. Mas eles se voltaram para o Senhor, recobraram as suas forças e deram continuidade. Nos dias de hoje é um modelo para nós. Nos apeguemos ao Senhor, seguremos nas mãos do Onipotente e tenha certeza que Deus irá se manifestar na nossa vida para nos conceder a vitória. Sempre que alguém se envolve em fazer algo para o Senhor, Satanás sempre irá se manifestar. Revidar essas ações não vale a pena. Nós precisamos deixar nas mãos de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. É Ele mesmo que falou que lutaria as nossas batalhas. Se Ele é o nosso comandante, o nosso superior, nós precisamos crer na sua promessa. E confiando na sua ação, nós precisamos dar continuidade na obra e no avanço do reino do Senhor nessa terra. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os povos que estavam ao redor de Jerusalém começaram a escarnecer dos líderes e do povo que estava envolvido no trabalho, falando que eles eram fracos e incapazes de reconstruir uma obra tão grandiosa. Eles estavam usando pedras calcárias. Essas pedras, com o calor do fogo, facilmente elas seriam destruídas. O objetivo dos inimigos que estavam criticando Neemias e Esdras e o povo que estava envolvido na construção dos muros era fazer com que esse povo parasse e não tivesse forças para reconstruir e culminar a obra. Os israelitas só de fato conseguiram culminar a obra porque eles se colocaram nas mãos do Senhor. Eles sabiam que quem de fato protegia a cidade era o braço do Onipotente, por mais que estivessem soldados em cima dos muros. Mas se Deus não fosse o seu guardião, se ele não acampasse ao lado da cidade de Jerusalém, jamais eles conseguiriam sobreviver e resistir os adversários que estavam ao seu redor. Como nós podemos ler no versículo 7, os asdoditas eram um grupo de pessoas ou uma cidade que eles moravam na Filistia, no oeste da região de Jerusalém. Eles também se opuseram ao povo do Senhor. Na verdade, nesse momento, Neemias estava completamente cercado de opositores. A única saída que Neemias tinha em suas mãos era se colocar de joelhos, confiar no Senhor e clamar pela bênção do Onipotente. A Bíblia fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, e é o que nós temos que fazer. Nós não podemos confiar na nossa capacidade, nós precisamos confiar no braço do Onipotente. Vivendo dessa forma, Neemias e Esdras e os judeus que estavam dentro de Jerusalém conseguiram prevalecer. Como nós podemos ler no versículo 8, as nações que estavam ao redor, elas se reuniram com o intuito de impedir, homens com o intuito de apenas fazer mal. Eles queriam matar aqueles que estavam reconstruindo. Eles sabiam dos propósitos do povo do Senhor. Eles sabiam a razão pela qual Deus tinha trazido o povo do Egito para se estabelecer naquela terra. Os judeus eram uma nação acolhedora. Eles acolhiam todos os povos. O objetivo pelo qual eles foram colocados ali era apresentar as verdades de Deus, ensinar ao mundo que um dia Jesus Cristo viria a essa terra, morrer na cruz do Calvário. As outras nações que estavam ao redor, temendo do que aquele povo pudesse se tornar, eles se opuseram e se colocaram na condição e buscaram tirar a vida daqueles que estavam empenhados em reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. É a única saída para aqueles que estão passando por momentos difíceis. É colocar o joelho no chão, é clamar a Deus, é colocar-se nos braços do Onipotente, é esperar no tempo do Senhor. Nós não podemos esperar que Deus possa agir diante daquilo que nós planejamos, mas nós precisamos confiar e crer que no tempo de Deus Ele irá encontrar a saída para as nossas dificuldades. Por isso que Neemias e o povo judeu fez dentro de Jerusalém. Embora olhando pelos muros vissem povos rilhando os dentes, tentando matar e destruir os soldados e todos os construtores, mas eles optaram em confiar no braço do Onipotente. E quando nós confiamos no Senhor, Ele sempre se manifesta ao nosso lado para nos conceder a vitória.
Aqueles que estavam envolvidos na construção, eles se sentiram pressionados, começaram a temer. Embora tivesse a orientação de que Deus estaria ao seu lado, mas humanamente eles começaram a desanimar. Com uma das mãos eles seguravam uma espada e com outra mão eles construíam um muro. Era um momento tenso. Era um momento difícil. O cansaço no decorrer dos dias era mais um empecilho sobre eles. Além de ter que estar construindo, além de estarem vigiando, o cansaço estava sobre os seus ombros, mas eles sabiam que não poderiam parar. Tinham uma obra a fazer, tinham uma missão a cumprir. Mas a única coisa que eles poderiam fazer naquele momento era se refugiar no Senhor, crer no braço do Onipotente, crer na mão de Deus, e foi dessa forma que eles conseguiram culminar a obra. Neemias capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz o seguinte: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias e o povo judeu sabia da ameaça que eles estavam passando, os momentos difíceis que eles estavam vivendo, como estavam cansados em tanto tempo e empenhado em construir e ao mesmo tempo ter que vigiar sobre a pressão do povo adversário. Eles tiveram informações de que sofreriam um ataque surpresa, mas é nesse momento que Neemias toma a palavra e diante de todo o povo fala para eles que eles não deveriam temer. Eles deveriam confiar no Senhor. Se Deus estava ao lado deles, Deus com certeza lutaria as suas batalhas. Acredito que as palavras de Neemias servem para mim e para você nessa manhã. Se nós temos passado por momentos difíceis, se nós temos sofrido pressões, se em dado momento nós temos imaginado que não vamos aguentar, ouça as palavras do Senhor dadas a Neemias naquele período. Deus estará ao nosso lado, Deus lutará as nossas batalhas, nós não precisamos temer, porque tendo Deus ao nosso lado, Ele jamais conheceu a derrota. Foi o próprio Deus que se responsabilizou, como nós podemos ver no versículo 15, foi Ele que dissipou aquele pensamento no coração dos povos adversários. Deus impediu que aquele povo fosse atacar o povo do Senhor. Se eles atacassem os judeus, eles encontrariam a cidade vulnerável. Mas Deus impediu que isso pudesse acontecer. Eu não sei se nessa manhã você consegue entender o que Deus quer colocar dentro do nosso coração. Nós podemos ter muitas estratégias, nós podemos ter muito recurso, mas se nós não tivermos o Senhor ao nosso lado, de nada vai adiantar as nossas estratégias e os nossos recursos. Somente confiando no Senhor, dependendo dele, é que nós iremos alcançar a vitória. Quando nós vivemos uma vida de dependência de Deus, isso não quer dizer que nós não devamos entrar no campo de batalha. Não quer dizer que nós não devamos procurar um médico. Não quer dizer que nós não devamos procurar uma alternativa. Mas a solução de fato para os nossos problemas, para as nossas batalhas, todas elas provêm das mãos do Senhor. Nessa terra Deus tem homens e mulheres capazes, sábios, que a sua sabedoria foi dada pelo Senhor para nos auxiliar. Mas nós temos que ter a plena fé e convicção que toda cura, que toda vitória, que toda bênção que recebemos provém das mãos do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluir o capítulo 4 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: toda vitória provém das mãos do Senhor. Por mais que nós sejamos hábeis, capazes, mas é o nosso Deus que nos concede a vitória. Se nós perdermos a bênção de Deus e se nós estivermos armados até o dente, nós iremos fracassar, nós perderemos a nossa vida. É por isso que a cada dia nós temos que nos voltar para o Senhor, clamar por Ele, viver sobre a bênção de Deus e cada vez mais estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Salvador. O Deus que nós servimos, Ele pode frustrar os planos dos inimigos, como aconteceu naqueles dias, e pode ser da mesma forma nos dias em que nós estamos vivendo. Deus pode provocar um terror e o inimigo vai fugir com medo, mesmo que nós não façamos nada, mas o Deus que servimos, Ele pode agir. Ele é soberano, é Ele que rege o universo. Quem dá as ordens nesse planeta Terra é o Senhor. Tenha certeza de uma coisa, amigo, quando nós nos levantamos para trabalhar para o Senhor, sempre vai se levantar um inimigo para tentar atrapalhar os seus trabalhos.
Mas se mantivermos a fé no braço do Onipotente, tenha certeza, nós sempre iremos alcançar a vitória. Mesmo que humanamente você se imagine tendo frustrado e fracassado, mas continue confiando no Senhor, porque no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele vai te exaltar, Ele vai te conceder a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.